Beleza, galera? Estamos de volta agora. Vamos fazer exercício de associação de resistores. Se lembra na aula passada por que eu disse que era necessário a gente ter associações de resistores? Porque às vezes, galera, pode ser que naquele momento, aquele resistor que eu queira, eu não tenha aquele valor no mercado ou não esteja disponível naquele momento. Então eu posso fazer uma associação, seja em série ou em paralelo, para obter aquele valor que eu quero. Olha o que essa questão aqui diz. Exatamente isso. Olha a leitura da questão. Você é um marinheiro a bordo de um navio em uma missão em alto mar. Um circuito eletrônico importante do sistema de navegação parou de funcionar e você foi designado para consertá-lo. Ao examinar o circuito, você percebeu que um resistor de 200 ohms está queimado e precisa ser substituído. Ao procurar no estoque do navio, você percebe que existem diversos valores, exceto o de 200 ohms. O envio de um resistor novo levaria meses, o que torna essa iniciativa inviável. Analisando os resistores que você tem disponíveis no navio, uma solução possível para este problema seria substituir o resistor queimado. Aí ele vai dizer por 2 de 400 associados em série, por 4 de 100 associados em série. Vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos ver o que a gente pode pensar para solucionar esse problema? Tudo bem? Então eu vou pensar nas duas situações, uma associação em série e uma associação em paralelo. Olha só, eu tenho um de 200 ohms e eu quero substituir esse de 200 ohms, beleza? Então eu queria muito a ajuda de vocês. Olha para cá, todo mundo, ó. Se eu colocar dois resistores em série, lembrando que para determinar o resistor equivalente em série, eu faço apenas somar. Se aqui é 200 e eu colocar um de 100 ohms aqui e outro de 100 ohms aqui, eu vou ter um resistor equivalente que seria um de 200. Satisfaz? Resolve o meu problema? Resolve, é lógico, tranquilo mesmo. Ah, professor, mas poderia ser 4 resistores de 50 ohms. Poderia também, tudo bem? Poderia ser 8 de 25 e assim por diante, tá? Mas talvez o mais viável fazer seja 2 de 100. Agora, eu posso pegar também 2 em paralelo. Olha só, se eu pegar 2 resistores em paralelo, iguais, de 400, você lembra que na aula passada eu até provei isso aqui para vocês? Eu disse assim, ó, eu disse o seguinte, galera, moçada, quando você tiver 2, 3, não importa quantos, 10 resistores, mas eles forem iguais e estiverem em paralelo, o que eu faço para tirar o valor do resistor equivalente? Eu simplesmente pego o valor de um deles, 400, e divido pelo número deles. No caso aqui são 2. Vai dar um resistor equivalente de quanto? Ah, professor, é mesmo, 200, ó. Então, satisfaz o que eu quero, satisfaz. Agora, poderia ser 4, de 800. Se eu pegar 800 e dividir por 4, eu vou ter exatamente 200. Mas talvez o mais viável seja isso. Vamos dar uma olhadinha agora nas alternativas? Vem comigo aqui, ó. Vamos ler alternativa por alternativa para ver o que se encaixa na minha resposta. Então ele diz, eu vou substituir ele por 2 de 400 associado em série. Poxa, galera, se eu botar 2 em série de 400, eu vou somar. 400 mais 400 vai dar 800. Está errado, não serve para mim? Eu vou substituir por 4 de 100 associados em série. Se eu pegar 4 de 100 em série, eu vou somar 100 mais 100 mais 100 mais 100, vai dar 400. E eu tenho que ter um de 200. Então isso aqui também não satisfaz, não é legal. Item C, eu vou substituir por 2 de 100 associados em paralelo. Se eu pegar 2 de 100 em paralelo, eu vou dividir 100 por 2, vai dar 50. Também não serve. Por 4 de 50 associados em paralelo, poxa galera, 4 de 50 em paralelo, eu vou dividir, ó, 50 por 4, vai ficar 12,5. Não satisfaz. Olha o que satisfaz? Item E. Eu vou substituir por 2 de 400 associado em paralelo. Aí sim, item E é correto, ó, que seria exatamente, pessoal, essa situação aqui, ó.
2 de 400 em paralelo, que vai dar um de 200, item E. Perfeito? Tranquilo? Isso aí, galera, é uma questão de vestibular. E olha como é simples. Se você dominar a parte teórica, você vai responder com muita facilidade. Vamos ao exercício 2? Chega aí, olha para cá. Um circuito elétrico é composto por lâmpadas de 5 volts, ligadas em série a uma fonte de 220 volts. Para que não se queime, o número mínimo de lâmpadas nesse circuito deve ser... Ô Kilder, tu ensinou associação de resistores, o que tem a ver com lâmpadas? É porque essas lâmpadas aqui, galera, vão funcionar como se fossem resistores. São lâmpadas incandescentes e vão ter o funcionamento muito semelhante, né, aos resistores. Tá legal? Então, lembra do que eu falei? Ele vai pegar lâmpadas e associar em série, ou seja, resistores e associar em série. Pessoal, se eu pegar uma lâmpadazinha dessa, ela foi projetada para funcionar com 5 volts de DDP. Se eu ligar em 220 volts, o que acontece? Ela queima na hora, tá bom? Ela não vai mais funcionar, ela vai queimar. Então, se eu pegar uma lâmpadazinha e colocar outra, essa daqui já vai consumir 10 volts e essa 10. E se eu colocar mais uma, 15. Se eu colocar mais uma, 20. Ah, professor, estou entendendo. Até chegar aos 220, né? Só que eu não vou sair somando, né, galera? 5 mais 5 mais 5 mais 5. A gente vai fazer o seguinte, ó. O número de lâmpadas que eu vou chamar de X vai ser os 220 volts. Se eu dividir isso aqui por 5, aí eu vou obter exatamente o número de lâmpadas. Se eu dividir isso aqui, ó, eu vou obter um X igual a 44 lâmpadas. Beleza? Então, se eu jogar 44 lâmpadas, cada uma vai ter 5 volts de DDP. Ora, se cada uma vai ter 5 volts, nenhuma delas vai queimar, todas vão funcionar perfeitamente. Fechou a ideia? Deu para entender? Simples, né? Beleza. Então, o item correto, pessoal, é exatamente o item B de bola. Tranquilo? Vamos adiante, então. Vamos ao problema de número 3. Olha o que diz esse problema. Olha para cá. Um resistor de resistência R1, 10 ohms, é ligado em série com um resistor de resistência 35 ohms. Uma fonte de tensão, o professor, quando ele fala fonte de tensão, é a mesma coisa que DDP, tá bom? Fonte de tensão é a mesma coisa que DDP, de 9 volts. É ligada a esta associação. A corrente elétrica no resistor R1 e a diferença de potencial elétrico entre as extremidades do resistor R2 são respectivamente. Agora, professor, eu não estou entendendo muito bem o que ele está querendo dizer. Aí, nesse tipo de exercício, faz-se necessário uma figura. Tenta fazer um circuitozinho, tenta fazer o desenho que ele está dizendo ali. Quer ver? Olha como vai ficar bem mais simples, ó. Olha para cá. Ele está dizendo que eu vou ter aqui, galera, 2 resistores. O R1 ele disse que é 10 ohms e o R2 35 ohms. Eles estão em série, lembra? Em série, a corrente que passa nos 2 resistores é a mesma. Então, a corrente que passa no resistor R1 é a mesma corrente que passa no resistor R2. Ó. É a mesma corrente. Tá legal? E esses 2 resistores são ligados a uma bateriazinha de 9 volts. O problema nos pediu 2 coisas. O que foi, professor? Ele pediu a corrente que passa no R1, só que a corrente que passa no R1 é a mesma que passa no R2. E ele pediu também a DDP sobre o resistor R2. Aí, a DDP você tem que tomar cuidado. Elas são diferentes. A DDP que passa aqui não é a mesma... Perdoe-me, a DDP a qual esse resistor está submetido não é a mesma DDP a qual esse resistor está submetido, porque são resistências diferentes, tá legal? Se são resistências diferentes, DDPs diferentes. Mas vamos descobrir a corrente então que passa no R1, que é a mesma do R2? Eu vou determinar o valor do resistor equivalente. Eles estão em série, ó,
E como eles estão em série, o resistor equivalente vai ser a soma deles, galera. Ó, 10 mais 35, o resistor equivalente seria 45 ohms. E aí eu vou fazer uma nova figura. Agora eu vou ter um circuito, ó, cuja resistência vale 45 ohms e está ligada a uma bateriazinha, pessoal, de 9 volts. Um resistor e uma fonte de tensão, né? E uma DDP. Aí o que eu vou fazer para descobrir a corrente? Primeira lei de Ohm. Ah, professor, aquela da aula passada. É, a primeira lei de Ohm, é ela mesma, tá bom? A resistência 45, a DDP 9 volts e a corrente você quer saber, tá bom? Se você multiplicar os meios pelos extremos aqui, galera, você vai ficar que o I é igual a 9 dividido por 45. Vamos simplificar tudo por 9? Por 9 vai ficar 1, por 9 vai ficar 5. Logo, o I vai ser igual a 0,2 amperes. Lembrando que ele podia ter pedido a corrente que passa em R1, a corrente que passa em R2 é a mesma, a corrente que passa no resistor equivalente é a mesma, porque eles estão em série. Tudo bem? Não esquece disso não, tá legal? Agora ele quer saber a DDP sobre a resistência 2. Pessoal, como eu estou querendo saber a DDP sobre o resistor R2, eu vou ter que aplicar a primeira lei de Ohm só para ele. Mas professor, eles não têm a mesma DDP? Não, eu não disse isso. Disse, não, eles têm a mesma corrente. Se eles estiverem ligados em paralelo, é que estão submetidos à mesma DDP. Se estiverem ligados em paralelo, aí tem a mesma DDP. Mas aqui estão ligados em série, tem a mesma corrente. As DDPs, né, a qual os resistores estão submetidos, são diferentes. Então eu vou pegar o resistor R2, ó, e vou aplicar a fórmula, moçada, do RUI para ele. R2 é igual a U dividido pelo I. Vamos chamar de U2, né? O R2 é 35, U2 eu quero saber e a corrente I 0,2. E aí, doutores, olha, o U2 para finalizar, se eu multiplicar os meios pelos extremos, ó, o U2 vai ser igual a 7 volts. Tá legal? Então, olha uma coisa legal, o problema nem pediu, mas você até pode pensar e aprimorar ainda mais os seus conhecimentos. Olha só, eu descobri que a DDP a qual esse resistor está submetido, a DDP é de quanto? É de 7 volts, eu descobri isso. Mas quanto é a DDP total? 9 volts. Isso quer dizer que a DDP sobre esse resistor é quanto? É 2 volts. Olha que legal, tá bom? Se eu somar 7 mais 2, vai dar exatamente os 9 volts. Lembra que eu falei que na associação em série, a DDP total é a soma das DDPs sobre cada um dos resistores. Tudo bem? Olhando então aqui para as nossas alternativas, eu vou ter a corrente 0,2 amperes e a DDP 7 volts, que é o item D. Tudo bem, moçada? Item D de dado é o correto. Vamos para a próxima? Vamos para a quarta questão? Questãozinha de número 4, uma questãozinha de associação em paralelo, bem interessante, simples. Olha para cá, olha só. No circuito representado no esquema a seguir, a corrente elétrica que flui de X para Y é de 6 amperes. Entretanto, somente 2 amperes flui através do resistor R1, que é esse aqui de cima. Está vindo aqui 6 amperes, mas só passa aqui em cima 2 amperes, tá bom? Sabendo que a resistência R1 vale 4 ohms, o valor da resistência de R2 em ohms é igual a... Beleza, então me ajuda aqui, ó, a responder esse problema. Eu sei que você vai conseguir enxergar isso fácil, tá? A corrente que está chegando a esse nó, professor, o que é nó mesmo, que eu não me lembro, nó é aquele local, é aquele ponto onde a corrente chega e ela tem que dividir. Então aqui é um nó, essa corrente vai dividir para cima e para baixo. A corrente para cima foi de 2 amperes. Então quanto é a corrente que está vindo aqui? Ah, professor, 4. Por que é mesmo que é 4?
Porque se eu somar 2 mais 4, vai ter que dar esses 6 amperes. E automaticamente aqui, ó, vai sair os 6 amperes. Beleza? Fácil de ver, não é? Olha só, se eu pegar o resistor R1, galera, o R1, ele está em paralelo com o R2. Então, eles estão submetidos à mesma DDP. Resistores em paralelo ficam submetidos à mesma DDP. Beleza. Eu vou aplicar o RUI só para ele, galera. Ó. Resistência, 4 ohms. A DDP eu quero saber. E o I, 2 amperes. Daí eu vou tirar que a DDP é quanto? 8 volts. Só que se esse resistor está submetido a 8 volts, esse R2 também está submetido a 8 volts. Por quê? Porque eles estão em paralelo. Beleza. Então, se eu pegar o R2 e aplicar a primeira lei de Ohm para ele, olha só o que é que vai ficar, ó, só para o R2. R2 vai ser igual a U, que é 8, dividido pelo I, que é exatamente 4 amperes. A resistência R2 é de 2 ohms. Tudo bem? Que se você olhar para as alternativas, é o item D. Galera, tu concorda comigo que eu nem precisava ter feito essa conta nesse exercício? Por que não, professor? Olha só, R é igual a U sobre I. E para esses dois resistores, o U ele é algo constante. A DDP é a mesma. A DDP não muda. Tá legal? Isso quer dizer que quanto maior o R, menor o I. Eles são inversamente proporcionais. Então, olha só, tá vindo 6 amperes, tá bom? 2 amperes está indo aqui para cima porque o problema diz. Então, aqui para baixo, 4 amperes. Ô, galera, se essa corrente é o dobro dessa, é porque esse resistor é metade desse. Tá bom? A maior parte da corrente, ela vai por onde tiver menor resistência. Eu costumo dizer que a corrente ela é inteligente. Ela vai pelo local mais fácil. E o local mais fácil é onde eu tenho menor resistência. Vem 4 para cá e só 2 para cá. Tá legal? Então, você sempre que tiver esse tipo de probleminha, é só pensar que o R e o I são inversamente proporcionais. Beleza? Entenderam isso aí? Vamos para a última questão dessa aula, para a gente entender bem, né? Olha só a questão 5. Por falta de tomadas extras em seu quarto, um jovem utiliza um Benjamin. O que é um Benjamin? É um multiplicador de tomadas, né? Em algumas regiões eles chamam isso de extensões, de T, né? Tá bom? São aqueles aparelhinhos que você coloca 3, 4 objetos na mesma tomada, tá? Com o qual, em vez de um aparelho, ele poderá conectar à rede elétrica 3 aparelhos simultaneamente. Ao se conectar o primeiro aparelho com resistência elétrica R, sabe-se que a corrente na rede é I. Ao se conectarem os outros 2 aparelhos que possuem resistência R sobre 2 e R sobre 4, respectivamente, e considerando-se constante a tensão, a DDP da rede elétrica, a corrente total passará a ser... Beleza, pessoal? Então eu queria que você me ajudasse aí, ó. Dá uma olhadinha para cá. Ele está dizendo que se eu pegar esse único aparelho, ligar só um aparelho de resistência R em uma DDP U, eu vou ter uma corrente I. Aí eu vou pegar agora os 2 outros aparelhos e conectar no Benjamin. Ora, já tinha um conectado, que era esse. Aí eu queria que você entendesse. Aqueles Benjamins, quando eu ligo 2 ou 3 aparelhos, tá? Eles estão associados em paralelo. Mas por que, professor? Bem, vamos supor que o teu videogame está ligado. Ele está submetido, por exemplo, a 110 volts. A tua televisão também está ligada ao Benjamin. Está submetida a 110 volts. Aí você liga, por exemplo, um ventilador no mesmo Benjamin. Também está submetido a 110 volts. Se os 3 aparelhos estão submetidos a 110 volts, é porque a associação está em... Isso, cara, mesma DDP, estão em paralelo. Então, olha só, DDP-U
é a mesma que eu tinha aqui, antes era só esse aparelho, ele continua com uma corrente I, tá legal? Aí, uma corrente agora vem para cá e outra corrente vem para cá. Ei, não precisa nem fazer conta nesse exercício, olha só, vamos pegar aquela ideia? R é igual ao U dividido pelo I. A outra eu fiz uma continha, essa vamos um pouquinho mais rápido porque você já vai conseguir ver isso. Ó. Esse U, ele é constante. Essa DDP é a mesma para esse aparelho, para esse aparelho e para esse aparelho. Isso quer dizer que quanto menor a resistência, maior vai ser a corrente. Olha só, aqui eu tenho uma corrente I para um resistor R. Se o resistor cair para metade, quanto menor a resistência, maior a corrente. A corrente aqui vai ser o dobro, né, professor? É, a corrente vai ser o dobro, tá bom? Porque a resistência é metade dessa. E se a resistência cair para 1/4, ora, se aqui era R e a corrente era I, agora a minha resistência é R sobre 4, a minha corrente vai ser 4I. Então eu queria que você me ajudasse, ó, para poder dividir 4I para cá, 2I para cá e I para cá, é porque aqui está chegando que corrente? 7I. Chegou 7I nesse nó, aí vem, ó, 4I para cá, 2I para cá, mais I para cá. I mais 2I, 3I, mais 4I, 7I. Então, quando eu conecto no meu Benjamin, eu vou ter uma corrente de 7I, que olhando para as alternativas, galera, vai ser o item C. É por isso que não é aconselhado você usar esses Benjamins, porque a corrente é muito alta, então você vai ter um alto efeito Joule. Pode esquentar, né, aqueles aparelhos ali. Ou quando for comprar um Benjamin, compre um de boa qualidade, né? Não pode ser um Benjamin de baixa qualidade. Tudo bem? Beleza, galera? Espero que tenha dado para vocês entenderem numa boa, tá? Essa matéria. E a gente se encontra aí nas nossas próximas aulas de eletrodinâmica. Um grande abraço a todos. Valeu!